Paz seja contigo, amados. Passei hoje para a gente meditar um pouquinho e nós vamos tomar por base um finalzinho de um versículo lá de Isaías 43, versículo de número 13. A parte B do versículo, Deus fala desta maneira para com Israel: agindo eu, quem me impedirá? Eu estava meditando hoje e me lembrei, né? Algumas coisas me fizeram vir a lembrança que hoje é um dia muito especial para a comunidade judaica, um dia muito especial para a nação de Israel. Ao cair da tarde do dia 18 de setembro do ano 2020, hoje, Israel celebrará o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, né? O Ano Novo judaico se comemora no dia de hoje. Eles comemorarão o ano 5781. Então, essa semana eu estava meditando numa história muito triste, né? Num período muito triste da história de Israel, que foi o período do Holocausto. Eu estava estudando com alguns irmãos da Igreja Batista ali de Londres e nós estávamos relembrando esse período triste da história de Israel. Nós sabemos que entrou em cena nesse período um homem chamado Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele nasceu no dia 20 de abril do ano de 1889. E ele era austríaco, né? E ele sobe ao poder, então, na década de 30. Em 1933 ele subiu ao poder e o seu reinado, né, digamos assim, foi apenas de 12 anos. E nesses 12 anos nós vemos que cidades inteiras foram bombardeadas, aldeias foram arrasadas, mais de 50 milhões de pessoas foram mortas. Desses 50 milhões de pessoas que foram mortas, 6 milhões eram judeus. E desses 6 milhões de judeus, 2 milhões eram crianças. Quando nós estudamos e vamos atrás de cenas e dessa história triste do povo judeu, a gente fica muito chocado e muitas vezes nós não conseguimos nem ver certas cenas, porque foge, sabe, a nossa compreensão, foge totalmente a nossa compreensão. E quando nós analisamos a história de Adolf Hitler, nós mudamos completamente a nossa noção do que é o mal, de tanta atrocidade que esse homem fez. Para vocês terem uma ideia, o campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia, no pico das suas atividades, ele foi responsável por cerca de 12 mil mortes por dia. Exatamente isso, 12 mil mortes por dia. Esses campos de concentração eram sempre construídos perto de linhas férreas, para que facilitasse então o transporte de pessoas para os campos de concentração. E o campo de Auschwitz foi responsável por cerca de 12 mil mortes por dia, e da chegada até a morte não durava mais do que 2 horas. Então foi muito triste, muito triste. Auschwitz ele é responsável estimado aí, em cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram em Auschwitz, até que ele fosse libertado. Teve um rabino norte-americano que, em uma de suas memórias, lá pelo ano de 1945, quando os campos de concentração já tinham sido libertos, esse rabino norte-americano, ele escreveu em suas memórias que ele tinha a sensação de ter que pedir desculpas ao seu cachorro pelo simples fato de pertencer à raça humana. Então, o que esse homem, Adolf Hitler, fez para com a comunidade judaica foge da nossa compreensão total, né? Foge completamente. Não temos noção, não conseguimos atingir o grau de maldade que ele fez para com a nação de Israel. Mas conforme eu comentei com vocês, Isaías 43, 13, o finalzinho desse versículo, a parte B desse versículo, agindo eu, quem impedirá? Na década de 30, Hitler, ele fez uma afirmação que dentro de 500 ou 600 anos ele seria responsável, ele seria responsável por ter eliminado a peste judaica do mundo de uma vez por todas.
ele seria conhecido dentro de 500 ou 600 anos, por ter eliminado completamente Israel do mundo, o povo judeu do mundo. Mas no ano de 48, né? No ano de 40, na década de 30 ele falou isso, na década de 40, no dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion, lá num saguão de um hotel em Tel Aviv, ele faz a seguinte declaração: hoje o Estado de Israel acaba de nascer. Então Hitler não conseguiu, né, exterminar o povo judeu do mundo. E Deus agindo, Deus guardando Israel ao longo de toda a história. No dia 14 de maio, Israel declarou a sua independência. 14 de maio de 48. No dia 15 de maio de 48, no dia seguinte, 5 nações árabes declaram guerra a Israel, mas Israel sempre vencendo seus inimigos. Até no ano de 1967, numa guerra muito conhecida chamada Guerra dos 6 Dias, Israel necessitou de apenas 6 dias para derrubar os seus inimigos. Apenas 6 dias. Ele derrubou nações árabes numa coalizão contra esse povo tão amado de Deus. Então, quando Deus ele faz uma promessa na nossa vida, ele cumpre. Ele cumpre porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Israel hoje ainda sobrevive, sempre sobreviverá como nação perante o Senhor. Ela está de pé ainda hoje. E hoje, na noite desse dia, 18 de setembro de 2020, eles estarão celebrando 5.781 anos. Será celebrado, então, o Ano Novo Judaico. E isso tem um simbolismo tremendo e profético para a Igreja de Cristo Jesus, porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada lá em Levítico, no capítulo de número 23, nós vamos ver ali Deus, através de Moisés, ordenando que a nação de Israel celebrasse 7 festas anuais ao Senhor. Seriam celebrações que a nação de Israel teria que fazer todos os anos. Então ali nós vamos ver a primeira, a festa da Páscoa, depois a segunda, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, e a quinta, a festa das trombetas. Aquilo tudo era uma sombra das coisas que viriam, e nós sabemos que 4 delas já se cumpriram literalmente. A festa da Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes se cumpriu literalmente. Se cumpriu em Jesus quando ele foi o Cordeiro Pascal, na sua morte e na sua ressurreição. Se cumpriu quando ele subiu ao céu com aquelas almas para apresentar a Deus, simbolizando se cumprindo literalmente a festa das primícias. Se cumpriu a 4ª festa, que era a festa de Pentecoste, quando 120 discípulos de Cristo estavam ali no cenáculo reunido, esperando o agir de Deus e o mover do Espírito Santo sobre as suas vidas. Se cumpriu literalmente a festa de Pentecostes. E agora a 5ª festa é a festa das trombetas. Era um dia memorial, né? Um dia de descanso, nenhuma obra servil os israelitas poderiam fazer. Eles tinham que descansar nesse dia, e esse dia era marcado com sonidos de trombetas. Te fala alguma coisa, amado? Sonidos de trombeta e dia de descanso. Então, brevemente, essa festa se cumprirá, porque o nosso amado foi para o Pai, mas ele foi para o Pai e ele nos fez uma promessa de que voltaria e nos levaria para consigo, para que onde ele estivesse, nós estejéssemos juntamente com ele. A festa das trombetas brevemente se cumprirá. E Israel, não tendo muita noção ou muito entendimento dessa festa das trombetas, o porquê, né? Todas as outras tinham assim, vamos dizer, um entendimento melhor para eles de como era celebrado, por que era celebrado e o que relembrava tudo aquilo. Mas a festa das trombetas não. Então, nesse dia da festa das trombetas, eles transformaram no Ano Novo Judaico. E hoje o povo judeu comemora esse Ano Novo Judaico. Então, hoje, no cair da tarde, né, ouvirá sonidos de trombetas por todo Israel, celebrando a festa das trombetas e celebrando o Ano Novo Judaico. 5.781 anos. O calendário deles é diferente
do nosso calendário, porque o calendário deles é baseado nas fases da lua. Então eu glorifico a Deus hoje, né, por essa comemoração da festa das trombetas. E sempre observando que Jesus está por vir, que Jesus está às próximas. Os vários escândalos que nós temos vistos acontecer dentro da Igreja de Cristo são de cortar a alma da gente. Mas tudo isso é para que a gente se lembre que Cristo está voltando. Ele disse que é mister que tudo isso aconteça, mas que quando isso tudo acontecesse, para que nós nos alegrássemos, porque perto está a nossa redenção, breve ele voltará, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele voltará para nos buscar. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, amados.